Fala, rubro-negros, tô aqui com o corte do SBT Esporte, Vene Casagrande, flamenguista, Fernandinha Maia, botafoguense, deu resenha nesse programa de hoje, projetando esse jogo de amanhã, que vai ser um clássico amanhã, às 17h30, Botafogo e Flamengo. Cara, a gente precisa ganhar, mas além de ganhar, o Flamengo em si precisa mostrar futebol, jogar bonito. Ganhar é consequência, necessitamos de resultado agora. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e chega com aquele like porque me ajuda e eu agradeço. Vamos conferir aqui toda a resenha porque tá da hora. Bora lá. Chegou a hora, Vene. Agora eu não falo mais com ele. Mas antes a gente vai falar do maior estrangeiro do futebol brasileiro. É verdade isso? O Você maior concorda? estrangeiro do futebol brasileiro. Ô, Vene diz, fala, afirma aí a sua opinião, vai. A minha opinião, primeiro, você quer primeiro o quê? Os argumentos ou a opinião? Não, só a opinião, o argumento vamos com o tempo. Vai. A minha opinião, Arrascaeta, maior é diferente de melhor, tá? Tá. Arrascaeta é o maior estrangeiro do futebol brasileiro. Concorda ou discorda? E eu vou trazer fatos. Fala aí se você Não, concorda. é difícil, eu vou cara. fazer você mudar de ideia. É difícil. Eu acho que mais vencedor do que ele nunca existiu mesmo. Então ele tá falando maior, né? Maior, não melhor. E o maior é o mais vencedor pra mim. Sim, é claro, Essas é. coisas, É elas isso. E estão... aí, você concorda? Eu acho que eu concordo. Quem que poderia chegar pertinho ali? Cara, você tem D'Alessandro. Alessandro no Inter, é um que... O Conca jogou muito por aqui. Verdade, o O Conca. Rincon, na década de 90, jogou muito verdade. no Corinthians. O Petkovic jogou muito no futebol brasileiro. O Honda. O Honda. Então deixa... O que é, garoto? Eu sigo. Então deixa eu trazer aqui meus argumentos, porque vai ter gente em casa que vai discordar de mim e tá tudo bem. Vai, e vamos lá. tá tudo bem. Mas tá tudo bem não, quero vocês brigando. Negócio de tudo bem não. Eu achei que o Pedro fosse discordar. Eu não vou discordar, não. Vai. Mas olha só, o Arrascaeta, eu fiz até esse post nas minhas redes sociais. Ele está há 10 anos no futebol brasileiro, rendendo em altíssimo nível. O Arrascaeta chegou ao Cruzeiro em 2015, jogando muita bola, inclusive foi campeão da Copa do Brasil, sendo protagonista em cima do próprio Flamengo. E nesses 10 anos ele conquistou 2 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Supercopa do Brasil, 5 Cariocas e 1 Campeonato Mineiro. E sendo protagonista praticamente em todos. E ele continua rendendo em alto nível durante esses 10 anos. E tem outro ponto que precisa ser mencionado que não é para qualquer jogador. Ele veste a camisa 10 do Flamengo. E pós-Zico, arrisco a dizer que ele é o melhor camisa 10. Eita, aí eu já não tenho Flamengo? propriedade. Do Flamengo. É. Pós-Zico, Vamos melhor. lá, vamos lá. Melhor porque o Adriano jogava com a 10. Mas assim, é porque eu sou muito O suspeito. Pet jogava com a 10. E assim, vou até O Ronaldinho falar algo jogou aqui com a 10. pessoal. Aí você mexeu com o Bruxo? Não, mas aí olha não só, fala o que vem comigo. performando, Pedrosa. Não, mas olha só. Vamos lá, qual foi sua frase? Melhor. Falou Eu falei melhor? Maior, então. Maior. Maior, Maior. aí estamos Olha juntos. só, Maior. o Ronaldinho Gaúcho. Não, melhor pode não, ter o Ronaldinho zero. Gaúcho. Deixa E eu outra, falar, o Ronaldinho ele Gaúcho. pode ter 0 títulos, mas ele vai ser maior, melhor. Mas eu sou um cara tá? que mais defendo o Ronaldinho Gaúcho. Eu Gente, também. o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, ele Jogou jogou bem. muita bola. Ele é- porque ele não conquistou, ele Não, jogou ele é muita muito bola. bem. Ele jogou muito futebol. grandioso. Muito. Ele é fácil, top 3 dos maiorais que eu vi. Mesmo no Rio de Janeiro. Mesmo Mesmo no no Rio de Janeiro. Não, e fazendo Olha. o que ele fez, porque Eu sou fã assim, número a um galera do que Gaúcho. participa de podcast conta cada história dele, as festas na casa do Ronaldinho Gaúcho. Ué, duravam- É que Ali não nunca- tinha ali iOS nunca vai na ter igual época. não, velho. Não, esquece. Ali nunca mais. Nunca vai ter igual. Para e assiste Egídio durante 1 hora, o lateral esquerdo. Não. Ele fez parceria com o Igual Ronaldinho ao Gaúcho. Gaúcho, Esquece. jogaram a forma Mas vamos voltar Ele aqui é- pro maior estrangeiro Vamos lá. do futebol brasileiro. Eu acho que é mesmo. Eu achei Ai, que Não tem. droga. Porque não é assim, porra, Nenê, você é o não tem. Teves. Não, vamos brigar, Não é. vamos brigar, gente. O vamos Cano brigar. poderia ser colocado porque o Cano é campeão de Libertadores. É. E é ídolo do Fluminense, mas eu não A acho que o questão, Cano seja maior que o Pedrosa, é Arrascaeta. quando eu falo isso, é porque as pessoas esquecem o que ele jogou no Cruzeiro também. Aham. E Jogou ele vem muito. performando durante 10 anos em altíssimo nível, gente. Não é pouco Eu acho futebol, que não. não tem nada de absurdo. Qual é a renovação aí, garoto? Que tá escrito aqui. Renovação de Arrascaeta. E tu tá aí, parece que você tá no... vote no Arrascaeta. Mas renovação do Arrascaeta. Inclusive, é mais uma ótima notícia de um grande ídolo. Pra mim, é o meu maior ídolo. É o do seu Flamengo. maior, Vene? Que eu vi jogar é o meu maior ídolo. Eu posso montar aqui a lista de top 5 dos meus ídolos, tá? Mas pra mim, esse aí, esquece, é indiscutível. Mas vamos lá, renovação de Arrascaeta. O contrato dele atual vai até dezembro de 2026.
Ele e o Flamengo acertaram o seguinte, mais 2 anos de contrato, indo até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender por mais 1. Ou seja, ele pode ficar no Flamengo até 2029, completando 10 anos de clube. Algo que seria absurdo. E a gente está falando de um jogador que tem 31 anos atualmente. E o Arrascaeta não é o perfil de atleta que provavelmente vai jogar até os 40. Não vejo isso, porque fisicamente falando não é uma grande virtude dele. Então eu acho que o Arrascaeta tem grande chance sim de se aposentar com a camisa do Flamengo. Algo que eu achava pouco provável, que ele já falou que gostaria de vestir a camisa do Peñarol, mas eu acho que a identificação dele com o Flamengo é tão grande, que eu não vejo mais o Arrascaeta como uruguaio. Para mim ele já é carioca e eu vejo tudo mesmo para ele se aposentar com a camisa do Flamengo, espero que conquistando muitos títulos. Assinou já ou não? Não, ainda não assinou não, mas vai assinar em breve. Tu ama Ainda de tem um bolo? ponto sobre a Arrascaeta. Chocolate. Ele não tem nenhuma polêmica durante esses 10 anos fora das 4 linhas. É verdade, Nenhuma Vene. polêmica. Difícil, coisa. Nenhuma. Eu acho que a coisa mais difícil da carreira dele no Flamengo foi não ter uma polêmica. Não. Pensa nisso. Não acho isso não, porque nem no Cruzeiro ele teve polêmica. Tudo bem, a forma como Vene, ele não saiu tô falando foi dele, não. Tô falando polêmica. por conta do Flamengo. Porque ele passou por várias coisas. Choque com o Gabigol, não ele, né? No momento, soco de um com soco do outro. E ele passou envolvia ileso. o Arrasca e fora das 4 linhas também. Vou dar um exemplo, que pra mim é outro ídolo também. O Bruno Henrique. Ele tem polêmicas. Inclusive, ele tá enfrentando uma dificuldade fora das 4 linhas por conta de um ato dele. Isso precisa ser dito. Teve outra polêmica também, envolvendo carteira de motorista, porque a gente não lembra isso. E é o caso de apostas também, né? Então, era isso que eu tava mencionando. Não, pensei que fosse aqui, o que ele fora das agora 4 que ele linhas. tomou a multa. Balançou a bagaça lá na Argentina. Isso aí eu faz pensei que era parte. isso que tu Isso tava aí eu não falando. boto como polêmica. Eu tô falando polêmica que prejudique a imagem dele e a imagem Sim. do clube. Porque o Bruno verdade. Henrique ele prejudicou também a imagem do clube. É. E o Arrascaeta, durante 10 anos, ele não É prejudicou verdade. a imagem do Cruzeiro, ele não prejudicou a imagem do Flamengo, muito pelo contrário. Ele só valoriza a imagem dessas duas instituições. Deixa Então, eu pra ver mim, aqui. é o maior estrangeiro Pera aí, do futebol Vene, deixa eu brasileiro. ver aqui, Pedrosa, dá licença. João Gomes, tá aqui ainda. Arrascaeta. Não, você errou, é Arrasca só. Ah, e pior que é verdade essa tatuagem do Arrascaeta. Arrasca. Tá atrás da orelha dele. É Arrasca. verdade. Vamos falar esse negócio do Bruno Henrique, que a gente tava achando que você estava falando sobre isso. Ele foi advertido e multado pela Conmebol $25 mil, cerca de R$136 mil, por aquele gesto obsceno feito para a torcida do Estudiantes. As partes íntimas ele balançou lá, enfim, aquelas coisas feias que faz. Nas quartas de final da Libertadores. O jogador, então, tá liberado para a semifinal contra o Racing. Ele prestou depoimento na última sexta e disse que não teve a intenção de provocar a torcida adversária. O que você tá rindo? O que foi, Pedrosa? Ai, meu Deus. Sabe quando pega no sofá com a outra? O que é isso? Não, calma, eu vou te explicar. Não é isso que você tá pensando. É a mesma coisa. Foi a balançada culposa, quando não tem a intenção de O problema é quando as pessoas culpam o sofá e tiram o sofá, entendeu? É isso, acontece, velho. Ele falou que foi uma esse sofá aqui resposta eu não quero mais. aos objetos arremessados. Claro que foi. Lembrando que o Flamengo vai recorrer, não gostou da decisão, tá? Não gostou? Isso é uma informação agora. Mas eu uma posso dizer uma coisa? Não, vai conseguir. O Bruno Henrique vai ser indenizado. É verdade. Vai tirar, Vai ainda ser. vai ganhar sabe o que? Uma caixa de isqueiro. Porque Verdade. foram o isqueiro que tacaram nele, né? Não foi o isqueiro? Segundo ele, foi um isqueiro. Foi um isqueiro. Agora, tem que punir? Tem. Ele fez bobagem? Fez bobagem. Mas tem que punir também todos os atos de racismo que a gente vê ainda e muito em qualquer competição da Conmebol. Assim, Inclusive porque... nesse jogo. Exatamente. Teve nesse jogo. Punir é pouco, Tem né? que... Exato. Logo dá um excluir logo da competição. Exatamente. Então a gente também fica na expectativa de que essa punição para esse tipo de ato seja muito maior e que ela também aconteça. Ai, meu Deus, chegou a hora de falar do clássico de amanhã contra o meu Fogão. Por que, ai meu Deus? Porque é clássico. Tem que estar animada, Você pô. não tá nervoso, não? Agora é o que eu quero ver, que eu vou cortar a Amanda lá pro meu vestiário. A palavra que me resume, curioso. Você devia estar mais nervoso do que eu. Curioso. Sabe por quê? Se eu perder, se eu ganhar, se eu empatar, eu já tô toda lascada. O que eu já espero de 2025? Ó, eu já tô na moda do baralho, ó. Peraí, título não? Você não! Jogou a toalha? O que acontece se ele perde pra mim e o Palmeiras ganha do Red Bull? Dá ruim.
Pô, dá Você ruim não, tinha que Pedro. estar nervoso. A casa cai, Se filho. você perde, Pô, se der ruim, tava bom, pô. se você perde e o gigante ganha, O que é, garoto? abre o olho. 10 pontos de mim. Sabe por que eu tô curioso, Fernandinho? Ah. Só pra justificar minha resposta. Porque assim, ganhar ou perder faz parte. Ah. Nem sempre você vai ganhar todos os jogos. Agora, o Flamengo tem a obrigação, repito, o Flamengo tem a obrigação de apresentar um bom futebol. Toma! Depois de 5 partidas, caindo de rendimento, ganhando apenas uma e jogando mal, Felipe Luiz teve 10 dias para se preparar, o elenco todo à disposição, não tem mais desculpa para o Flamengo desempenhar mal. Então, pelo menos, tem que fazer um bom jogo. Se vai ganhar ou perder, é uma outra história. Resumindo, o Flamengo tem a obrigação de ganhar no tapetinho. Aí segundo é ele que ele. tá falando. Segundo ele. Aí é ele que tá falando. Porque assim, eu queria saber se amanhã vai lá, joga bem e perde. Qual vai ser o discurso? Qual vai ser o discurso de Vene Casagrande? E o Palmeiras ganha. Peraí, que o eu Alex pri- tá nervoso com isso Eu aqui. primeiro tenho que Vai. esperar. Toma, eu primeiro Alex. tenho que esperar o Fala. jogo, pra depois eu comentar o jogo, entendeu? O pré-jogo, o meu discurso é esse. Entendi. Ao menos tem que apresentar um bom futebol. Jogou muito. 1 a Pra 0 caramba, Botafogo. 3-2 Fogão. Aí depende do resultado do Palmeiras. Ah, entendi. Se o Palmeiras ganhar 1-0, bem sequinho. Sim, não é Não, africano. aqui é se. Não, Aqui a não. gente ganha pra falar se. É projetar. Aqui a gente é Tem pago que pra falar se. projetar. Se você não tivesse começado o Réveillon em abril, no meu caso, né? É. Se você, não sei o quê, Se Réveillon em você maio. não tivesse pegado o Vasco na Copa do Brasil. Isso. Não, se acontece esse cenário aí, entendeu? domingo, Agora, o Flamengo e Palmeiras, aí é vida ou morte pro Fly, entendeu? E o Felipe Luiz, Vene? Pra mim não tem que cair, independentemente do que acontecer. Por isso que eu gosto. Inclusive, eu acho que tem que renovar, independentemente se ganhar Libertadores ou Brasileiro. Pra mim é um bom treinador. Vamos ver se o Flamengo vai ouvir isso aí, né? Não, eu vou ser sincero. Depois que seguraram o José Boto, pô, depois de tudo que aconteceu, Mas pô, aí, Vene, não se vai sai cair. sem título esse ano, não vai com cair. todo respeito ao Carioca e à Supercopa, é... Flamengo, tu acredita? Pressão. Pô, muro pichado. Olha aí, ó. O técnico... Porta do ninho do O urubu. Twitter bombando. Flá TT explodindo. Ó, o técnico Felipe Luiz pode não contar com Saul, De La Cruz e Alan. O Saul sentiu dores no tornozelo antes do jogo contra o Bahia e vem desde então se recuperando. Não há lesão, mas vem sendo tratado com cautela. No caso do De La Cruz, tem as questões com o joelho, cuidado com o gramado sintético do Newton Santos, e é um jogador que sempre entra nesse modo, né, de controle de minutagem. E o Alan vem sendo acompanhado por conta de uma fascite plantar. O pulgar, como a gente disse ontem aqui no programa, ele pode ser relacionado. Vene Casagrande, você tinha tudo... Vamos lá. O cenário hoje é o seguinte, aí depende do Felipe Luiz para ele tomar a decisão. O Felipe Luiz, ele prefere fazer o quê? Ter Pulgar nesse jogo e, teoricamente, a chance de perder o Pulgar por conta de cartão pro jogo contra o Palmeiras, ou colocar esses jogadores aí que, entre aspas, sentem demais a grama sintética e correr o risco de perdê-los contra o Palmeiras. Então é uma escolha que o Felipe Luiz vai ter que fazer. Entende o que eu tô falando? Qual o jogo é mais importante? Contra o Botafogo ou contra o Palmeiras? O próximo, sempre. Pra mim, o jogo mais importante é contra o Palmeiras. Se for fazer essa escolha, o jogo mais importante é contra o Palmeiras. Querendo ou não, é a final do Campeonato Brasileiro, vai estar todo mundo Mas de eu olho. já falei, ela não será a final Caso perca e o Flamengo, o que o Palmeiras ganhe. Não. Vai ser no final, caso, vai ser nesse tipo assim, momento pro a Flamengo, gota d'água. o próximo jogo, no caso, é o mais tirando se do eu sou- Racing. Se eu tirando sou o do Felipe Racing. Luiz e eu tenho esse elenco à disposição para fazer essas escolhas, eu iria priorizar o jogo contra o Palmeiras. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Até porque o Palmeiras hoje é um time muito mais forte que o Botafogo.
O Palmeiras Não, hoje é mas um esse time não é muito o mais fato. pronto que o Botafogo. O jogo contra o Palmeiras vai ser extremamente mais difícil que esse jogo contra o Botafogo, embora seja grama sintética. Então, se Você o De só La tá Cruz... colocando a grama sintética na dificuldade com o Botafogo? Não, é jogo É um difícil, clássico é clássico. regional. O Botafogo Só que, não é um time de qualquer Fernandinha, um. É um se o time que Saul- pode não estar organizado se o Saul agora, não mas se tem sente à vontade numa grama poderio sintética. bom ali de se o De La jogadores. Cruz, isso aí, inclusive é um fato. O De La Cruz, desde quando chegou ao futebol brasileiro, jogou 10 minutos em grama sintética. Aonde foi? Foi lá? Foi do Palmeiras. Aí, Do Atlético Paranaense não jogou, do Botafogo também não jogou. Então são 10 minutos numa grama sintética. Supondo que De La Cruz não quer ir para esse jogo, e ele tem esse direito. O Saul também é um jogador que precisa ser observado de perto, por conta de problemas no tornozelo. Aí você vai arriscar e colocar esses jogadores nessa grama, sendo que você tem Pulgar à disposição? Gente, estamos falando de Pulgar. É um jogador nível Barcelona, segundo o Felipe Luiz. Então, se o elenco do Flamengo dá essa possibilidade do Felipe Luiz rodar e manter o mesmo nível nos 2 jogos, eu não vejo motivos para ele não fazer isso. Não, eu não tô nem falando da questão de rodar, tá? Eu não tô falando, mas eu acho que as escolhas, elas também têm que ser pensadas. E o jogo do Flamengo, o mais importante no momento dessa fase da competição pro Flamengo é o próximo. Mas, Fernandinha, beleza. Podia ser. Beleza, mas você entende? concorda comigo que ele não escalando o Saul, escalando o Pulgar, ele mantém o nível? Não, eu não Então discordo, é não. isso. Não discordo. Então eu acho que Não, o torcedor assunto nem é precisa esse. entender que se ele fizer essa escolha, na minha visão é a melhor escolha possível. Mas quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer? Ele que tá lá no dia a dia, ele sabe Você como é acha esse jogador. que ele vai por aí? Eu acho que ele vai por aí. Porque ele sabe que o jogo contra o Palmeiras é um jogo muito mais difícil. Analisando, e eu acho que ele precisa ter as melhores peças para o jogo contra o Palmeiras, embora, eu repito aqui, o Pulgar, se ele for escalado como titular contra o Botafogo, ele vai manter o mesmo nível dos demais. O único que não mantém o nível é o Alan, mas o Alan hoje é 5ª opção no time do Flamengo. Me fala qual elenco tem um Alan, que seria titular em vários grandes clubes da Série A, seria a 5ª opção. Só no Flamengo mesmo. Bota a tela aqui de vida com Pedrosa, por favor. Só um instantinho, Venê. O que eu tenho a ver com isso? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu tava tão legal, Deixa cara. eu falar. Eu vendo eles brigarem. Você não tá achando que ele tá me botando pra nada, não? O negócio é o seguinte, gente. Você tá... Só um minutinho, Venê, não Eu sou escuta pago não. pra Você- falar a verdade. E eu sinto uma certa soberba. Não é? Zero soberba. Eu tô falando aqui desde ontem. Ele tá me botando pra nada. É o gramado sintético, é o A Palmeiras. dificuldade é o gramado. A maior dificuldade é o gramado. É o Palmeiras. Eu, por mim, no próximo jogo, boto o sub-20. Percebi. Eu sei que... Você falou aí que é pago pra falar a verdade? A verdade hoje, o que é mais difícil? Encarar Não é essa a o pergunta. Palmeiras, da forma que vem jogando com jogadores de altíssimo Lá ou nível. aqui? Aqui no Maracanã. Independentemente, tá? Lá ou aqui é muito difícil anyway. Pode ser na China. Ou encarar o Botafogo, embora seja no Newton Santos, Ásia, não. cheio de desfalque. O que é mais difícil? Cheio de desfalque? Ué, não vai estar cheio de desfalque? Ela tá aí a data FIFA inteira falando dos desfalques, pô. Tô melhorando, que eu tô tomando remédio. Aqui, ó. Mas tá na UTI ainda. É mais difícil encarar o Botafogo. Peraí, Pedrosa. Nem você acredita nisso. Nem a Fernanda Maia acredita nisso. Eu acredito e eu vou cortar esse programa todinho e vou mandar pro meu vestiário. Ah, que eu não vou mandar. Eu tô falando que é Eu mais vou mandar. Ô, Igor, por favor. Eu tô pedindo de verdade. Corta aí que eu vou mandar o VAR. Acho que vocês não têm noção que o Palmeiras vem jogando, não, né? Não, eu não O tô Palmeiras falando do hoje é o Palmeiras. melhor time do futebol brasileiro, mas Eu sem não sombra de tô dúvida. falando do Palmeiras, que aliás é o líder da competição. Eu não tô falando do Palmeiras. Eu tô falando do Botafogo e Flamengo. Você tá ignorando esse confronto. Não tô ignorando. Você tá só projetando Tá o ignorando. próximo. Zero Projetando ignorando. o próximo. E ele botou aqui, ó, nas minhas contas, mais 3. Exatamente. Isso não. Quando a tela tava dividida. Tu tá mentindo? Não. Toma! Tá? Ah lá. Olha! Ai, gente, que ódio! Ai,
Santi Rodrigues. Falando. Quer a fórmula? Quer a fórmula pra ganhar dele? Beleza. Alô, Diniz, manda a fórmula. É mais difícil enfrentar o Palmeiras. Ridículo. Você tava querendo que eu falasse pra falar isso? Ô, Pedro, mas nem precisava escalar. Bota aí o negócio de Dito Fortaleza. isso, o clássico ele traz outra parada pro jogo. Claro. Eu tô falando sério. Assim, eu acho que o clássico ele traz outros conceitos pro jogo que vão além da análise campo e bola fria. Quem hoje no Rio de Janeiro, o Fluminense também, consegue ganhar o Flamengo, você olhar o retrospecto e é bem equilibrado. Botafogo e Fluminense. Então estamos que falando que o isso Botafogo não é um time tecnicamente que você rasga jogando Não, ali. mas Além disso, você ainda tem, que eu falo aqui quando vai encontrar o Vasco, Mas eu não falei isso não, clássico tá? regional. Mas eu não falei isso não. Não tô falando que você falou. Tá. Eu tô falando. Eu só defendi eu a acho tese que se for pra priorizar um jogo mais difícil entre Botafogo e Não, mas Palmeiras isso na aí semana, não era uma... pra mim é o Palmeiras. Isso aí é fato. Isso é fato. Mas eu tô falando uma outra tese, que é... Não, o discurso tá sendo muito ignorando o jogo do Botafogo. Não. Mirando o jogo contra o Palmeiras. Não. O discurso Só que não é esse. Se perder contra o Botafogo, o troço faz assim, ó. O discurso no Flamengo é: temos elenco pra fazer isso. E se temos elenco pra fazer isso, nós vamos fazer isso. E não é só Botafogo e Palmeiras. Botafogo, Palmeiras, Racing, Fortaleza, Racing. O Flamengo... São 5 jogos bem importantes pro O Flamengo. Flamengo poupou contra o Vasco. O Flamengo botou o time misto. Vamos ver aqui. Só pra finalizar, eu acho que é o seguinte. Cara, tá cedo ainda, cara. Tá cedo ainda. O Flamengo tem que encarar o campeonato como se fosse mais uma rodada mesmo, e não como se fosse vida ou morte. Eu acho que essa questão de vida ou morte talvez possa ser ruim até pros jogadores. Mas na minha vez no ano passado, Não, eu tava na 13ª rodada, era vida ou morte. Aí agora não, tá cedo. São É 17 vida ou pontos de morte. disputa. Na minha É isso vez, que eu tô Alex, falando. era vida ou morte. Olha só, você sabia que teve um momento da temporada ali que o Botafogo tava na reta final e que ficou 1 ponto, 2 pontos, e aí depois o Botafogo na reta final conseguiu abrir a distância? Você sabia que naquele ano que aconteceu a tragédia pra você, o Botafogo chegou a fazer 11 pontos de diferença e ele terminou com 6 atrás do líder? Eu sabia disso tudo. E isso tudo foi nesse momento agora. Eu sei. Nessa altura do campeonato. Eu sei. Então assim... Mas na por minha causa de vez, 2, era 3 vida ou pontos- morte. Mas, ô Pedro, sabe... Botafogo e Fortaleza. É final. Aí ganhou, mas não, e seria final só se fosse contrário. Botafogo Não, mas e sabe por que Palmeiras. o Botafogo- sabe o que Final. valoriza Ganhou o essa Botafogo. semana? Não, mas só Eu seria acho que final o que se fosse valoriza pro essa Palmeiras semana é o ganhando. seguinte: por exemplo, se acontece esse cenário que vocês trouxeram anteriormente, o Flamengo perde pro Botafogo e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, a diferença fica muito grande. E o momento que o Palmeiras vive, a forma como eles vêm jogando, fica ainda mais difícil se o Palmeiras ganhar do Flamengo no final de semana. Mas daqui a 2 Aí semanas abre- pode ser outra coisa, velho. Não, eu futebol é muito concordo, grande. pode. Mas pela Gente, o forma que o Brasileirão é Palmeiras vem muito- jogando, entende? Daqui a 2 semanas pode mudar tudo. É. É isso que Mas eu tô falando. Ficar encarando. Esse é o meu discurso, tá? Esse. Mas como na minha vez eu Na joguei tua mais vez, 10 finais, Fernanda, então agora é vida ou morte Você pra ele tinha também. outro contexto em cima Na minha de vez você. é sempre outro contexto. Porque em 23 eles fizeram certo. Era diferente. Toma né, aqui, gente? Palmeiras, ó, o título. Ó. Era diferente, Fernandinho. Toma aqui o título do Palmeiras, ó. Aí, ó, o Botafogo fez isso aqui, ó. Era diferente, Fernandinho. Mas em 24, aí por isso eu vou ficar. Quem tinha que se agora provar? é final, Quem tinha que se provar rodada. em 2024? O Botafogo foi lá e se provou. É isso aí. O Botafogo se provou. Minha cabeça, minhas regras. Na minha vez era vida ou morte, na vez dele vai ser também. Aí, galera, a discussão é boa desse clássico Botafogo e Flamengo. E Vene defendendo a camisa do Flamengo, lógico, tentando ponderar, ser preciso, com critérios e tudo mais. E a Fernandinha Maia botafoguense perdeu a linha, porque o ano passado tudo quanto era jogo do Botafogo, porque ele tava brigando pelo campeonato, ela pegou porque os caras falavam na época que era final. Mas faz sentido, o campeonato é longo, apesar de ter só 12 rodadas para ser feita, mas tem 36 pontos ainda em jogo, tem muito campeonato. Mas esses jogos assim contra o Botafogo, que é clássico, como o Pedrosa comentou, é clássico. E clássico tem uma essência diferente, né? É regional ali, briga é diferente. O jogo, os caras vão com sangue nos olhos. Como foi contra o Vasco que empatou. Foi jogo difícil. E o Flamengo, cara, só precisa... Eu tô com o Vene, porque o Flamengo só precisa mostrar futebol. Tem que performar. O resultado vai ser consequência.
Porque, cara, o Flamengo precisa mostrar serviço. Tá ali pra isso, cara. As últimas rodadas do Flamengo, a gente dava pra ver que eu acho que o time tava cansado. O excesso de jogos, um volume muito grande, então cansa. A impressão que deu foi essa. Principalmente o Samuel Lino, não tava conseguindo mais passar por ninguém, penteava muito a bola. E futebol nada pro time em si. Mas vamos ver, porque vai ser um jogaço e promete, hein? E tá aí. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque me ajuda e eu agradeço, compartilha, comenta, dê seu palpite, eu acho que o Flamengo vai ganhar por 2-1, vou dar um placar diferente, sempre dei 3-0, mas é isso aí, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.